Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Café com Elementária de número 8. Hoje recebendo uma convidada especial, Aline Andrade. Ela que é advogada, especialista em direito da família e direito sucessório, com mais de 1.500 processos vencidos, 20 anos de atuação, formada na UFRJ, com 3 pós-graduações, especializada, conhecida como a mestra dos inventários. Ela também é presidente da Comissão de Defesa das Pessoas com Autismo aqui em Sergipe e vai bater um papo para falar um pouco sobre network, que também é colega minha lá no BNI, protagonista, sobre direito da família, sobre pessoas com autismo. Então seja muito bem-vinda, minha amiga. A palavra está com você. Muito obrigada, Neto, pelo seu convite. É um prazer estar aqui no Café com Elementária para falar um pouquinho sobre jeito de família, sobre jeito da pessoa com autismo. É uma alegria poder partilhar essas informações. Além de você, foi uma pessoa que eu fiz questão de puxar. Até falei isso com Ana e com Glauber. Nós estamos no BNI, um grupo de network fortíssimo, como eu estava falando, e lá a gente fez algumas amizades, mas desde o início, o Ryan, que esteve aqui no último episódio, você, foram pessoas que a gente se conectou muito forte, assim. Eu lembro da primeira vez que Maiana foi, que é minha esposa, ela, que mulher incrível, eu sei, a Aline, ela fez, como é que você sabe? Eu fiz, não, porque ela tem esse poder, assim, a conexão logo do início. A gente estava falando aqui dos bastidores sobre essa expansividade, esse jeito mais fácil de falar, como às vezes isso causa um desconforto, mas isso aproxima muito. E ela também tem esse perfil, eu também tenho uma facilidade de muitos amigos meus são assim, então acho que isso facilitou. Eu estou muito feliz com sua presença, vamos bater um papo e vamos começar falando assim um pouquinho da sua experiência com esse direito familiar. Como que é, o que faz, me conta. O direito de família, ele basicamente serve para alinhar relações familiares. Então, se há algum tipo de desavença, litígio que precisa ser resolvido, né? Então você tem aí, por exemplo, uma família formada por o pai, a mãe e o filho. O pai deseja de uma forma, a mãe deseja de outra. Quem vai decidir? É aí que entra o judiciário, né? O juiz, ele faz esse crivo, ele faz o desempate daquela relação que está desarmoniosa e resolve a questão. Então, você tem alimentos, você tem divórcio, guarda, visitação, todas as partes ligadas às relações familiares, elas são submetidas ao judiciário, justamente para quê? Para que as pessoas não precisem decidir por si só. Né? O judiciário, ele faz esse serviço à sociedade, que é evitar a resolução pelas próprias mãos. Né? Então, ninguém é obrigado a continuar casado com ninguém se está infeliz. Eu acredito que as pessoas se casam para ter felicidade. Então, se isso não acontece mais, aí o divórcio para resolver. Se você tem uma criança que foi gerada, que é fruto dessa união, e você precisa estabelecer ali os alimentos para o custeio, né, da vida dessa criança, você tem ação de alimentos para isso, a guarda, a visitação. É um ramo do direito que previne e resolve litígios. E na parte do direito sucessório, nós temos os inventários, né? Quando você desenvolve, eu tenho aí, obrigada pelo anúncio inicial, foi muito bem expansivo aí, mas quando você tem 20 anos já de atuação no direito sucessório, você fica afiado em resolver e prevenir
questões. Quando a pessoa está vivendo um inventário, ela está vivendo um luto, na verdade. Então, ela já está em sofrimento. Você pega uma família já fragilizada. Se você não tiver meios de acolher essas pessoas, cuidar dessas pessoas, entender que, às vezes, uma simples leitura de um nome viúvo, uma qualificação, já traz um peso para aquela pessoa. Então, assim... É a primeira vez que ela vai ouvir esse termo. Ou se qualificar assim. Eu já ouvi alguns clientes dizer, nossa, doeu muita coisa, mas quando eu li que eu mesmo era viúvo ou viúva, isso me doeu. Então, às vezes, uma palavra já fragiliza. O advogado que deseja ser expert em direito sucessório, ele tem realmente que ter um olhar diferenciado para o cuidado e o tratamento humano e humanizado daquela família. Às vezes, aquele litígio, ele vem de um trauma lá do passado. É de um carro que, porventura, o pai deu de presente numa formatura, é aquela festa de 15 anos que um filho teve que o outro não teve, e essa mágoa ela vem desabrochar pelo sentimento de luto, né, já no momento do inventário. Então, você ter esse cuidado de dar atenção a essa família, de ir além do direito, além de uma simples partilha, é muito importante. O advogado que deseja entrar nesse ramo do direito, ele tem que estar atento ao olhar humano, tanto no direito de família quanto no direito sucessório. Verdade, porque não é uma área que eu entenda, obviamente, ainda bem, mas eu sinto isso, esse cuidado além do comum. Por quê? Pensando no familiar, a vida de uma criança na separação, ela pode tomar uma direção totalmente diferente e trágica até. Sim. Porque você pega uma criança ali nos 5 anos, ela está começando a desenvolver esses laços mais fortes, se desprendendo dos pais, e aí ele tem esse baque, eu imagino que deve ser difícil. Conheço poucas pessoas que passaram por isso no meu círculo familiar, mas é uma situação que sempre me chamou a atenção. E o inventário, eu acho que é isso muito mais potencializado, porque, como você falou, um carro de presente na formatura vai desencadear neste dia, né? A gente trabalha aqui com regularização ambiental e isso às vezes envolve muito inventário. A gente precisa de um simples documento assinado para que aquela empresa seja licenciada, mas aquela empresa está em uma propriedade que passou por um inventário e o filho do inventariado não assinou e não concorda, e eu acho que o papel do advogado é ser um facilitador nisso. Eu sinto que se o advogado não tiver esse tratamento humanizado, como você falou, pode piorar muito mais essa situação. Muito mais a situação. É realmente preocupante. Com certeza. A criança, no caso, eu penso da seguinte forma, é traumático, sim. Não tem como haver uma separação de pais sem que aquela criança sofra um impacto. Só que o impacto que a criança, que é criada num ambiente desarmonioso, sofre, é muito maior, porque ele é diário, é repetido e é aumentado diariamente. Então, imagine para um filho ver as duas pessoas que ele mais ama, que é o pai e a mãe, se degladiando diariamente e muitas vezes pedindo em alienação parental, né, que isso é alienação parental, que aquela criança tome partido de um ou de outro, que seja testemunha da atitude de um ou de outro. O sofrimento, né, dessa criança, ou seja, todos nós, quando voltamos para casa, quando nós temos um lar, a nossa ideia de lar é um local de amparo, de descanso, de conforto, é onde nós tiramos ali as nossas máscaras sociais e podemos descansar. Imagina para uma criança em que ela não tem no lar esse momento de amparo, de seguro, pelo contrário. Enquanto ela estava na escola, ela estava bem, estava segura, estava ótima, e justamente quando chega em casa, começam as brigas dos pais e ela tem que testemunhar isso. Então, por vezes, para uma correta criação daquela criança, até mais saudável, é bom a separação. Claro que ela vai sofrer um impacto, mas o impacto vai ser menor do que viver num ambiente desarmonioso. E também, assim, quando a separação ela é bem resolvida, a criança acaba ganhando 2 lares, né? Ela consegue viver bem nos 2 ambientes, e essa é
é a intenção, né? Com certeza. Eu, na verdade, até gostaria de dizer o seguinte: a gente tem que tirar essa ideia que divorciou um, odeia o outro e não tem como viver em harmonia. Eu conheço, são 20 anos de advocacia, então conheço muitos casos, muitos mesmo, em que os ex, né, se dão muito bem. Um ajuda o outro. É só você pensar assim: de que forma isso vai ser melhor para o meu filho? Se os pais se preocuparem em colocar a criança em primeiro lugar, Tudo fica mais fácil. fica muito mais fácil. Ah, mas é meu final de semana e o pai quer levar para o aniversário da nova irmã, que vai ser aquele final de semana. O que vai tornar aquela criança mais feliz? Não é ceder? Ah, mas a mãe vai passar umas férias em algum lugar que a criança está doida para ir, mas vai ultrapassar os dias que o juiz deixou. Você vai criar casa por isso? Então, eu penso assim, existem, sim, muitos casos de sucesso em que os pais tomam essa atitude madura, né? Deixam de ser pessoas imaturas, pensam no real sucesso ali daquela conciliação, pensam realmente na criança, para de usar a criança para alfinetar o outro. Sim, que isso é muito usado. E quando isso acontece, todos vivem muito bem. Às vezes a pessoa insiste em burlar a regra ou cumprir a regra à risca só para afetar o pai. Então a criança nunca está sendo levada Ou a mãe. O pai ou a mãe. Verdade. Exato, para afetar o outro. Verdade. Aline, você falou uma vez lá num pitch seu do BNI, algo que me chamou muita atenção, que foi sobre o inventário. Você pode até me corrige e me explique melhor. Mas era a pessoa ainda em vida já fazer um direcionamento, não sei se um testamento ou alguma coisa, que uma parte desse ele já pode decidir, a outra vai ficar assim como herança. Isso me chamou muita atenção porque eu acho que evitaria muito desses conflitos, né? Se a pessoa tomasse essa decisão, deixar tudo estruturado, tudo organizado, foi a vontade dela ainda em vida. Exato. É assim mesmo. Então, eu vou explicar para você. Infelizmente, no Brasil, falar sobre óbito é um tabu. Não deveria ser. Hoje, se você chegar para alguém e falar assim, você já fez seu planejamento sucessório? Você já pensou em dar destino a esse patrimônio? Tal? A pessoa vai pensar assim, caramba, está me gorando, está desejando a minha morte de alguma forma. E, na verdade, não é isso. Tá? Puxando para o lado do empresário, já que você falou lá do BNI, o empresário ele passa a vida inteira tentando obter o maior lucro possível com o menor investimento possível. Ele traça estratégias, ele estuda, se capacita e aí constrói um patrimônio sempre agindo com estratégia, inteligência e economia. E aí, justamente no óbito, que é a parte que a pessoa tem certeza que vai acontecer, porque se tem uma certeza que a gente tem, é que a gente vai morrer algum dia, ele não faz nada. Deixa ali o patrimônio da forma que foi criado e, quando eu morrer, minha família que se vire. Isso não é uma postura das mais inteligentes mesmo de se fazer, né? Eu brinco que todo mundo deveria fazer o planejamento sucessório. E o que é isso? É você, em vida, tomar as rédeas do que você quer que aconteça com o seu patrimônio quando falecer. Então, você tem ali uma família que tem, vamos criar aqui um exemplo, 3 filhos. E os 3 filhos, já agora, estão brigando. Quando minha mãe falecer, quando meu pai falecer, essa herança vai fazer isso, o carro vai ficar comigo. Você já está vendo a briga de agora. Quantas vezes a gente vê famílias inteiras desmoronarem após um inventário, porque morreu a matriarca ou o patriarca? Não era vontade daquelas pessoas que aquela família desmoronasse. Então, porque já em vida não deixou determinado o que é ou não? O carro vai para fulano, a casa vai para fulano. Isso é uma forma de planejamento. O planejamento sucessório abrange também uma parte muito bonita, que é a gratidão. Sim. Eu tive uma vez o testamento, que é uma das ferramentas do planejamento sucessório, em que a senhora ela tinha 5 apartamentos no Rio de Janeiro, e ela deixou uma casa, que era uma casa bem mais simples que ela tinha, para a moça que a ajudava na casa, né, que já estava trabalhando com ela há quase 40 anos. Então, ela tinha uma preocupação. Essa senhora ajudou a criar meus filhos, já estava ajudando a criar meus netos. Quando eu falecesse, ela já estava velhinha também.
e ia acabar ficando sem teto, ficando sem recursos. Então, ela deixou em testamento uma das casas para essa senhora e estabeleceu que os herdeiros pagassem a ela o mesmo salário que ela recebia por mês quando ela estava viva. Afinal de contas, o patrimônio era formado por 5 imóveis de alto valor que produziam 10 vezes mais que o salário daquela senhorinha. Receber o patrimônio não ia alterar em nada fazer esse pagamento pela senhora, e aí ela deixou resguardada uma pessoa para quem ela tinha gratidão. Se ela não tivesse deixado esse testamento, ela era só uma funcionária, nada teria recebido. Então, é muito interessante. Aqui em Sergipe, eu vejo muito a questão cultural, que geralmente assim, se tem uma família, tem uma filha que cuida dos pais na velhice. Aquela filha, ela por vezes não casa, ou já casou, já separou, e passa ali os últimos anos da vida desses pais, cuidando dos pais, levando a médico e tal, e por vezes acaba não se desenvolvendo profissionalmente por conta desse cuidado. Muitos pais pensam, essa filha precisaria ganhar um pouco mais da herança deixada para todos. Por quê? Bom, enquanto os outros trabalharam, estudaram, cuidaram das suas próprias famílias, que não é errado trabalhar e estudar, ela abriu mão de fazer essas coisas para cuidar desses pais idosos. Então, até 50% de tudo que esses pais têm, eles podem dispor para quem eles desejarem, inclusive para essa filha ou filho que se dedicou de forma especial. Então, se você quer deixar um patrimônio a mais para alguém a quem você tem algum tipo de gratidão, é o testamento uma ferramenta muito interessante. Eu vi um caso em que o rapaz deixou um valor bem interessante para quem tinha emprestado o capital inicial para a sua empresa. Ele tinha um amigo, esse amigo acreditou na proposta dele, não pediu absolutamente nada, apenas entregou a ele o dinheiro necessário para abrir a empresa, e essa empresa ela virou um gigante no mercado. Não só prosperou, ela virou um gigante no mercado. E aí, quando ele faleceu, ele deixou um valor bem expressivo em gratidão a esse amigo. Então, veja, esse amigo também não teria recebido se não tivesse essa questão no testamento, né? Então, o planejamento sucessório serve para soluções. Ele previne brigas, traz economia para o empresário. Não sei se vocês sabem, mas um inventário ele costuma consumir, no mínimo, 20% de todo o patrimônio deixado. É um dinheiro enorme que pode ser evitado com muita estratégia, né? Se você pega um advogado especialista para te orientar, você consegue fazer um testamento, partilha em vida, uma holding familiar. Para cada família vai haver uma solução. Então, é interessante, sim, foi sobre isso que eu falei no BNI. Muito bom, Aline, muito bom. Estamos aqui bebendo um Lute Café. Vou até mandar um abraço para Tiaguinho e para André. Muito obrigado pela parceria, sempre aqui com a gente. Afinal, um café com Elementar tinha que ter um Lute. Tem que ser um café à altura, né, gente? Não um café qualquer, né? Inclusive, hoje é a estreia dessa caneca. A Artesania veio entregar hoje à tarde. Eu disse a ele... Eu ia comentar, olha que graça dessa caneca essa aqui. É sua. Muito obrigada, estou me sentindo honrada. Eu sou... Muito legal. Eu gosto de criar desafio para as pessoas, né? Sim. Eu tenho uns 3 meses ou mais que eu mandei a arte para Oswaldo da Artesania, parceiro nosso também. Aí eu falei, Oswaldo, eu quero fazer essas xícaras, mas eu quero uma xícara menor, semelhante àquela que teve no evento do BNI. Aí ele fez, não, eu não tenho aqui, eu vou procurar, mas me avise antes que eu preparo. Aí eu mandei mensagem para ele hoje de manhã. Oswaldo, a Aline vem gravar, tem como você fazer uma? Aí ele foi olhar e não tinha. Aí ele fez, não, mas eu vou rodar a cidade, eu arrumo, nem que seja uma unidade para gravar esse podcast com a caneca certinha. Chegou aqui com 10. Aí eu falei, cara, já salvou demais. Abraço, Oswaldo. E aí, puxando esse assunto de lute, artesania, são parceiros nossos lá no BNI. Oswaldo com a cadeira de brindes personalizados, tudo que você quiser personalizar, ele faz. E Thiago com o melhor café que tem. Brabo mesmo. Eu adoro o lute, faço propaganda em todo lugar que eu chego. O BNI é isso, né? Então, vamos falar de network, falar de coisa boa, falar de coisa que a gente gosta. Foi onde eu conheci a Aline e foi onde eu acabei completo um ano agora. Então, me desenvolvi muito. Network foi uma coisa que eu busquei
fazer relações, ajudar a alimentarem, mas eu que fui ajudado. E nada melhor do que ter a sua visão, ter a sua experiência com o network. Como tem sido isso para você? Compartilhe um pouquinho com a gente, que eu quero assistir e aprender. Eu vou compartilhar minha experiência com networking, mas antes eu preciso falar da Artesânia e da Lute também, gente. Desculpa, Oswaldo, mas a Lute, gente, é um café diferenciado. Lá no BNI, eu aprendi sobre over-delivery, com uma outra parceira nossa, a Bruna Gama. E ela explicou que é a arte de encantar o seu cliente, oferecendo algo além da expectativa dele. Então, o café, que era um café comum no meu escritório, automaticamente foi transformado num café Lute. Grãos selecionados da Chapada Diamantina, com torra premiada. É muito diferente você oferecer um café de altíssima qualidade para o seu cliente. Isso é um encantamento. E a Artesânia é responsável pelos brindes personalizados do meu escritório. Ele traz soluções, né? Eu tenho um porta-bolsas que eu entrego para as pessoas. Ele é um suporte para bolsas de mesa. Eu nunca tinha visto vendendo em nenhum lugar, mas onde eu vou as pessoas me perguntam dele, e é um brinde da Artesânia, porque o Oswaldo ele tem essa característica. Ele encontra, você dá a ele o desafio e ele traz pronto. Ele não quer saber onde ele vai achar, ele vai achar a solução para trazer resolvido. Ele gosta de, como ele mesmo fala, personalizado. Realmente, ele disse que está bolando uma coisa com a cara da Elementary. Aí eu fiz, mas o que é? Ele, não, quando eu conseguir eu mostro para você. Até hoje, ele disse que está preparando alguma coisa que seja com a cara da gente, porque logo no início, quando a gente se conheceu, eu falei que eu já busquei muito brindes, né, personalizados, assim, mas sempre ficava naquela, ou na mesmice, o que a gente vai fazer? Você deu um porta-bolsa que chama muita atenção. Sim. E vai trazer visibilidade para o seu negócio. A gente quer algo nesse sentido também. Aí ele está com esse desafio dele mesmo. Ele parte dizendo que vai conseguir, eu tô na expectativa. Mas sobre o networking, gente, se você é advogado ou empresário e não faz networking, você está fazendo errado. A verdade é essa daí. O networking, ele é um facilitador e ele traz um impulso para o crescimento da sua empresa. É através do networking, né? O que é networking? É você se conectar com pessoas que têm ali soluções através das suas empresas e fazer uma ajuda mútua. Então, quando você entra no BNI, por exemplo, que é um grupo de networking muito forte, você tem uma gama de soluções para o seu negócio. Vou falar de mim, por exemplo. Eu sou advogada. Quando a gente se forma e faz as especializações, nós não aprendemos a gerenciar um negócio. O escritório de advocacia é um negócio, né? Tem contas a pagar, contas a receber, ele é um negócio. Mas na faculdade, nas especializações, nós só estudamos sobre direito. Nós estudamos para ficarmos fera em defender os nossos clientes, e não para gerenciar um negócio. Quando você entra num grupo de networking, os empresários que integram esse grupo compartilham com você sua experiência de vida empresarial. Então você abandona a solidão do empresário. Como é normalmente o empresário? Você monta a sua empresa e, para o bem ou para o mal, suas decisões são tomadas de forma solitária. Você não tem ninguém para consultar. Então, imagina que, ao invés de tomar essas decisões sozinho, você tem um grupo de pessoas que te auxiliam nessas soluções, dizendo, olha, na minha empresa, eu fiz de tal forma e resolveu. Ah, você quer falar com fulano? É meu cliente, eu te passo o contato dele. Poxa, você precisa de acesso em tal órgão público? O meu primo trabalha lá, vamos tomar um café com ele, eu passo para ele esse problema e ele pode te ajudar. Não só isso, o aprendizado também. Então, quando você tem alguém que te ensina, olha, eu fiz um curso em tal lugar e lá eu aprendi que dessa forma faz melhor. Sua empresa, ela cresce, mas numa velocidade. Eu estou no BNI há 3 anos, renovei pela 3ª vez a minha candidatura, porque vale muito a pena. E eu não falo só, eu estava falando hoje com o Max Doria, nosso excelente, né? Presidente Max Doria. Nosso garboso presidente. presidente. Max Doria.
No almoço hoje eu estava conversando com ele sobre isso, sobre o poder imaterial do networking. Porque, veja, vou te dar um exemplo. Digamos que a sua empresa dependa de um órgão público para liberar algum tipo de licença, algum tipo de papel. Você depende disso para a sua empresa rodar. E aí alguém te apresenta o diretor do setor que libera esse papel. Veja, não foi um negócio, mas foi uma esfera de contato que vai fazer com que você apresente para o seu cliente a solução de forma mais barata e mais rápido. Então, o networking, ele abrange aprendizado, soluções e ferramentas. Por isso que um advogado, uma empresa que não está pensando em fazer parte de um grupo sólido de networking, expandir as suas redes de contato, as suas esferas de contato, fica só na mesma bolha, né? Normalmente não tem isso, Neto? Com certeza. É médico com médico, advogado com advogado. Só conheço os meus pares, só converso sobre Engenheiro as com coisas que eu engenheiro. Às vezes, aquele cliente que vai fazer toda a diferença na sua empresa está numa esfera de contato que você não frequenta, porque você está sempre no mesmo ciclo. Então, essa expansão, você olhar fora da sua bolha, sim, faz muita diferença no crescimento de uma empresa. E eu vejo uma coisa também que é o seguinte, você, como você falou, tem a solidão do empresário, né? Você, aqui na Elementar nós somos em 3, então tem uma facilidade, mas na maioria dos casos não. E você acaba não tendo pares que compartilham do mesmo sentimento e tomam decisões parecidas. Então você sempre está conversando com alguém que ou é um cliente ou é um colaborador. Ele não está sofrendo a mesma dor que você. E isso enviesa a sua tomada de decisão. Pelo menos eu vejo muito assim. Qualquer grupo de network, no nosso caso lá do BNI, ele traz algo que eu gosto muito, trago muito para a Elementar, que é diversidade. Diversidade de todos os tipos, de gênero, de raça, de tudo. Eu costumo dizer assim, eu, Glauber, Luiz, nós somos homens brancos, classe média, cerca de 30 anos. Se deixar os 3 para tomar uma decisão de marketing, vai dar ruim. Vai dar ruim porque o pensamento é igual. Aí é aquele tipo de campanha que você olha e fala, não tinha ninguém assim para dizer, pessoal, muda isso aí. Aí tem um caso que eu conto sempre, que foi ano passado, faz um ano agora. Eu, Ana e Glauber fomos numa cidade do interior, assinar um contrato até de um projeto, e lá tinha uma faixa, parabéns Dia das Mulheres. Metade da faixa era o meu prefeito, era o prefeito, todo imponente, dando parabéns às mulheres. Aí eu olhei, eu fiz, olha quem é o prefeito. O Glauber fez, beleza, a Ana fez. Ele podia botar uma mulher na faixa. Aí eu fiz, se tivesse só eu e Glauber, a gente ia passar e achar aquilo ali normal. Então, essa diversidade, essa pluralidade que o BNI traz, que o Grupo Network traz, faz você repensar algumas decisões que às vezes é o que está fazendo o seu negócio não crescer, continuar na mesma coisa e tal. Eu convivo muito com Grazi, mais uma das Andrades aí. Vou nominar uma onda. Grazi é uma vendedora assim absurda. Ela vende a Elementar em todo lugar que ela chega. Sim. De um jeito que a gente não consegue vender. Aí toda vez eu fico, como é que você faz? Como é que você vende a gente? Me explica aí, porque eu preciso aprender para. Então assim, você aprende coisas diferentes com pessoas que têm um pensamento diferente. Eu logo no início do BNI, eu quero convidar alguém para ir para o BNI. Não conseguia. Grazi convidou 2 amigos meus. Aí eu fiz, como assim? Você convidou? Nunca passou a primeira. Então, assim, eu comecei a olhar um convite para um café, para um almoço, como algo importante, que às vezes você fica sempre procurando aquele detalhe, como é que eu vou fazer para chegar naquela pessoa, e você percebe com um colega ao lado que basta estar presente para que isso seja mais fácil, para que o negócio aconteça, para que as coisas facilitem. E realmente é muito diferente o pensamento, né? A gente pensa em network como um facilitador para fazer uma venda, mas na verdade é uma rede de aprendizado, de melhoria e apoio mútuo. Muitas vezes o meu cliente é o mesmo cliente de outras pessoas. Sim. Eu vou pegar uma esfera de contato que é muito assim fácil de visualizar. Você tem uma noiva, então você tem uma empresa que presta o buffet. Essa noiva é cliente da empresa de buffet, do fotógrafo,
da decoradora, da casa de festa, do DJ que vai tocar com a iluminação. São várias empresas que prestam serviços para essa noiva. Agora, tenta imaginar que essa decoradora, que foi a primeira empresa a ser contratada, ou seja, essa noiva, ela precisa de outras 5, 6 empresas ali para fazer o bolo, né? Para fazer com que aquela festa dos sonhos dela aconteça. Então, imagina que essa decoradora, que foi a primeira, fala assim, e aí, você já contratou o fotógrafo? Aí a noiva, não, ainda não, tenho tantas tal, não sei o quê. Ela falou, poxa, você já conhece o trabalho de fulano de tal? Ele é um excelente fotógrafo, eu tenho acompanhado o trabalho dele em outras festas e ele entrega um trabalho de excelência. Quer que eu ligue para ele para tomar um café? Eu te acompanho. Como você resolve um problema que seria dificílimo para aquela pessoa? Veja que todos ali saíram felizes. A noiva ficou feliz de ter uma oferta de um trabalho de excelência. O fotógrafo ficou feliz porque recebeu uma cliente. E a cerimonialista ficou feliz porque ajudou a noiva e seu parceiro de contato. Porque numa outra noiva que chegar, pode ocorrer o contrário. Ela fechar primeiro com o fotógrafo e o fotógrafo dizer assim, e a cerimonialista, você já contratou? Conhece o trabalho da fulana de tal? Pessoa séria, olha aqui no Instagram dela, olha esse trabalho. É minha amiga, topa tomar um café com ela? Se você já está acompanhado de alguém de sua confiança, você potencializa a chance do fechamento de contrato. E, claro, você vai indicar para ouvir, exatamente. Então, o networking é sobre isso. Se você entrar no networking pensando, eu vou sair atirando para todos os lados, vou caçar, entendeu? Vou pegar só para mim e não vou fazer nada pelo outro. Não vai funcionar. Em breve, em pouquíssimo tempo, o outro vai olhar assim, poxa, o fulano ali, ele só quer que eu receba. Não ajuda ninguém, não tem esse perfil de se doar pelo outro. Aí não é networking. Um descontentamento não funciona. Eu sou muito assim, que assim, você fica irritado, exato, você começa a jogar contra aquela pessoa. Né? Às vezes você não vai nem fazer na maldade, mas você também não. Para ela também não, porque não faz por ninguém. Então, né? a gratidão que é o grande... Para mim, a gratidão é o grande lance do network. Isso. E mesmo pensando fora de grupos de network, né? No dia a dia. Uhum. Quando você aprende sobre network, você também pensa assim, eu poderia estar fazendo isso no meu ciclo social. Exato. Está sempre disposto, está sempre ajudando alguém ali próximo. Quando você passa o tempo, você percebe que está todo mundo te ajudando, todo mundo querendo estar perto de você. É o retorno, né? Fazer o bem para o outro volta para você. Muito bom. Com certeza volta. Sobram volta. opções para sair. Exato. Todo mundo faz questão que da sua presença, fala bem da sua empresa, associa a sua boa imagem à imagem da sua empresa. Sim. Você passa uma boa imagem para a pessoa, você fala, eu tenho essa empresa. Automaticamente ela cola na empresa a boa imagem que você passou para ela. Então aumenta também os seus negócios só por sua postura. Dando seguimento ao nosso Café com Elementary, quero trazer um assunto, acho que o mais importante da noite, um assunto que cada vez mais a gente está adquirindo conhecimento sobre, mas eu sou um leigo total, já pedi ajuda a Aline algumas vezes, mas é um assunto ainda que eu não sei lidar, não sei como fazer, que é a questão do autismo. Nada melhor do que a Aline, que está como presidente da Comissão dos Direitos das Pessoas com Autismo na OAB Sergipe, para explicar um pouco para a gente esses desafios, quais são os principais direitos, um pouquinho do que as pessoas ainda não conseguem visualizar, que tem direitos e já tem. Com certeza. Falar sobre autismo, para mim, é uma alegria, né? O diagnóstico, eu tenho um filho com autismo, o diagnóstico do meu filho veio há 4 anos, e há 4 anos, né, nasceu uma mãe militante, né, militante em busca de mais conhecimento para que a sociedade acolha melhor as pessoas que são autistas, né? Eu começo fazendo uma pequena explanação sobre a condição em si. A primeira informação que eu digo é que o autismo não é raro. Algumas pessoas pensam assim, o autismo não tem uma incidência muito grande.
Tem. Hoje, estima-se que 1 a cada 36 nascimentos é de uma pessoa autista. Então, você que está assistindo, faz um cálculo rápido aí. Pega quantas pessoas nasceram na sua cidade hoje, divide por 36, você vai ter o número de pessoas autistas que nasceram na sua cidade hoje. E esse número vai se repetir amanhã, e depois de amanhã, e ao longo do mês, e ao longo do ano. Então, o autismo ele tem uma alta incidência. Aí vem o segundo questionamento mais comum. Por que essa quantidade de autistas agora? O que aconteceu que aumentou o número de autistas? Não aumentou o número de autistas. A condição ela sempre esteve aí na humanidade. Nós temos aí referências, né, nos Estados Unidos, que é o país que estuda bastante sobre autismo. Desde a década de 50 se fala nisso. O que aconteceu, na verdade, foi a capacitação dos médicos para conseguir identificar que aquela pessoa era uma pessoa autista. O autismo ele se divide em 3 graus. O primeiro grau é o grau 1 de suporte, que é o nível de suporte que a pessoa precisa para viver. Esse grau, antigamente conhecido como grau leve, são as pessoas que têm autismo, mas que costumam ter uma independência, né? Elas conseguem, muitas vezes, trabalhar, se formar, dirigir carros, enfim, e precisam de pouco suporte em decorrência de sua condição. O nível 2 de suporte, o antigo nível moderado, ele é para autistas que precisam de uma condição de suporte maior. E o nível 3, que é o nível antigo, severo, né, é o que precisa de um nível de suporte ainda maior. É o que mais precisa de auxílio para fazer as atividades humanas, né, de alimentação, higiene, autogestão, é o nível 3. Então, o que acontecia? O nível 3, o nível 2, antigamente, como não tinha ninguém capacitado, ou pouquíssimas pessoas capacitadas, para dizer, olha, isso aqui é autismo, ele acabava recebendo um diagnóstico de uma condição diferente. Ele é esquizofrênico, ele tem algum tipo de deficiência intelectual, e essas pessoas ou ficavam presas em suas casas ou iam para internações. Ou tomavam medicamento, exatamente, porque estava tratando uma condição que, na verdade, a pessoa não tinha. E o nível 1 de suporte, que era o independente, é aquele cara esquisitão, né? Aquela moça, não, esse é o jeitinho dela, ela tem essa peculiaridade aí, ela é desse jeito mesmo, é o jeito da fulana, é o jeito do fulano. Essas pessoas, hoje, quando se tornam pais e têm ali um filho com autismo, que começam a fazer ali o tratamento daquela criança, acabam se descobrindo autistas também. Sim. São chamados adultos com tratamento, com início de tratamento tardio, porque o diagnóstico também foi tardio. Você vê os pais recebendo os diagnósticos quando foram tratar após os filhos. Porque na época em que esses pais eram crianças, não tinham médicos capacitados para identificar a condição. Então, quando eu falei nessa proporção aí, 1 para 36, eu não estou considerando os autistas adultos, tá? São só os nascimentos, os novos. Se a gente colocar na população o pessoal do diagnóstico tardio, a proporção vai ser ainda maior. Então, tendo feito essa pequena introdução, sabendo que as pessoas autistas são uma grande parcela da população brasileira, a gente não tinha ainda que estar falando sobre possível inclusão. Até porque, o que a lei diz? Ou inclui, ou inclui. Não incluir é crime. Se você diz que tem uma escola, por exemplo, e não vai matricular uma pessoa com autismo, você está praticando um crime. Mas a minha escola, eu não quero que tenha, eu quero limitar, eu quero colocar numa sala. Então, você não deveria ter uma escola. Nessas horas aparecem várias justificativas. Exato. Mas o pensamento que a gente tem que ter é o seguinte. Olha, quando você, Neto, foi abrir a elementária, você sabia o que podia ou não podia fazer e, para a sua empresa existir, você se predispôs a cumprir os regramentos previstos para uma empresa de licenciamento ambiental funcionar. Quando eu abri o meu escritório, eu sabia das dificuldades, né, das delícias e tristezas de ser... Contratar um funcionário, você sabe exatamente qual é a regra do jogo. Ao abrir uma escola, você sabe a regra do jogo. Tem que incluir a pessoa com autismo. Então, o direito, falando sobre direito da pessoa com autismo na escola, não pode negar matrícula para a pessoa autista. Primeiro ponto, isso é crime. Segundo ponto, não há limitação no número de alunos autistas por sala de aula. Então, vou repetir.
Não pode negar matrícula, não há limitação. Se no laudo da pessoa autista constar que ele precisa de auxílio, a própria lei dá a ele o direito a um acompanhante educacional, que vai estar com ele em sala de aula, auxiliando em toda a parte educacional. O próprio nome já diz, a L já dá a pista que é educacional. Sendo educacional, o custeio do AE é pela escola. Então, se eu sou diretora de uma escola, eu estou dizendo que eu vou cumprir a lei e que se tiver um autista matriculado na minha escola, na minha sala de aula, e no laudo dele constar que ele precisa desse auxílio, eu vou custear esse auxílio. Não é para passar para o pai, não é para aumentar a mensalidade, a escola é responsável pelo custeio. Abro um parêntese para falar sobre o AT, acompanhante terapêutico. Olha o nome, eu digo que o nome já dá pista. Acompanhante terapêutico. Se é terapia, não é a escola que custeia. O acompanhante terapêutico, ele é custeado pelo plano de saúde, pelo SUS. Ele está ligado à terapia da pessoa autista. O autismo, ele traz muitas vezes, porque cada autista é único, um comprometimento nas questões sociais. Essa pessoa que tem essa condição, ela tem dificuldade de entender como a sociedade funciona. Tem dificuldade, por vezes, de entender ironia. Não quer dizer que todo autista não entenda ironia. Tem autista que entende ironia? Tem. Mas, para aqueles que não entendem, é preciso uma intervenção para que ele passe a entender. Então, como é que funciona o AT? O AT é uma equipe, na verdade. O AT é o aplicador. Olha que interessante. Você tem um coordenador que vai traçar um plano terapêutico para aquela pessoa, específico para ela, observando onde ela tem dificuldade para trabalhar aquilo ali. Tem um supervisor, para quem esse coordenador passa a informação, olha, nós vamos trabalhar este plano terapêutico. O supervisor supervisiona o trabalho do AT. E o AT é o aplicador. Ele vai aplicar nos ambientes em que a criança ou a pessoa com autismo, que pode ser um adulto, estiver, esse plano terapêutico. Então, é uma equipe que planeja como tratar aquela pessoa. Ah, vai tratar só na clínica? Não. São os ambientes naturais da pessoa autista. Então, pode ser na clínica? Claro. Pode ser em casa? Pode. Pode ser no supermercado? Pode ser na escola? Onde tiver ambiente de interação social, o AT tem que estar como aplicador daquele plano terapêutico. E quem custeia o AT? O plano de saúde. Então, aí a gente tem que deixar bem claro. O custeio do AT é pelo plano de saúde ou pelo SUS, e a escola não pode negar a entrada do AT nas suas dependências, porque ela vai estar negando tratamento a uma pessoa autista. Então, também um ponto delicado aí. Muitas escolas dificultam que o AT desempenhe seu trabalho ali num ambiente escolar. Isso não deveria acontecer. Eu vejo duas situações assim que eu já percebi. Uma que é... Vamos colocar numa caixinha de falta de informação. Como você mesma falou, todo autista é único. E eu vejo as pessoas querendo tratar todos como receita de bolo. Não vai conseguir. Não. Mas você sente que querem direcionar o mesmo tratamento para vários autistas, ou para ser dois que tenham naquele colégio, ou naquele ambiente. E a gente sabe que isso não vai dar certo. Tem que realmente fazer um tratamento personalizado para poder desenvolver aquela criança ou aquele adulto autista. Mas uma coisa que eu já li muito e já percebi com a evolução da informação sobre autismo, os colégios, como você mesmo falou, o colégio sabe da função dele, mas usa de algumas artimanhas para se livrar daquela família, abandonar quando a família mais precisa de apoio. Então eu vi um caso que era o colégio chamou os pais e fez assim uma boa ação, com toda a ironia que eu possa ter, de comunicar, olha, faz um tratamento com seu filho, busca, porque aqui a gente não tem como cuidar bem dele. A gente até queria, mas a gente não tem como, sendo que o colégio tem uma mensalidade altíssima. Então,
O colégio sabe que precisa fazer, ele sabe o que tem que fazer, mas ele decide não fazer. E isso é um crime que, além de grave, é muito desumano. É muito desumano. É isso. Aline, eu tenho uma vai melhorar. A pergunta do internauta, como diz Glauber, que não está aqui hoje. Que é sobre esse tema. Foi uma pergunta que mandaram pra gente. Eu falei que ia ter esse bate-papo com você. Uhum. E assim, na sua opinião, qual é o maior equívoco que as pessoas têm sobre o autismo e como podemos trabalhar para mudar esta percepção? Qual é o maior equívoco que você sente? Eu penso que o maior equívoco, e aqui eu estou falando de uma percepção pessoal, tá? Vem da desinformação. É tratar o autista como se fosse uma bomba relógio prestes a explodir a qualquer momento. Então, como eu não sei como tratar essa pessoa, eu tenho desconhecimento sobre a condição do autismo, eu não quero ele na minha escola, eu não quero ele na minha empresa, né? Eu não acho que ele seja capaz, é pressupor a incapacidade. Sim. Você pressupõe, você fala, é autista? Ah, tadinho, nunca vai ser nada na vida. Você pressupor a incapacidade é um erro terrível. Com o tratamento, muitos autistas conseguem desenvolver uma vida muito boa. Tem muitos autistas que se casam, que são donos de empresa. Tem um juiz até que viralizou, porque ele teve um diagnóstico tardio de autismo, e ele faz as audiências utilizando o cordão de identificação da pessoa com autismo, né? Vou até fazer um parêntese aqui para explicar os cordões, porque as pessoas às vezes confundem. Vamos lá. Cordão de girassol é um cordão de fundo verde com vários girassóis desenhados nele. Ele serve para identificar uma condição oculta, entre elas o autismo. Mas a pessoa, ela pode ter outras condições. Ela pode ter baixa visão, ela pode ter fibromialgia, ela pode estar operada, cheia de pontos. Esse cordão, ele foi criado na Europa, nos aeroportos, para que os funcionários dos aeroportos conseguissem identificar apenas por olhar que aquela pessoa precisava de um tratamento prioritário. A ideia deu tão certo que acabou se popularizando no mundo todo. E muitos autistas utilizam o cordão de girassol como forma de identificar que ele tem uma condição que não é visível imediatamente. É uma questão que, numa primeira vista, a pessoa não consegue identificar. É uma forma de dizer, olha, quando falar comigo, questione, pergunte se eu preciso de ajuda, se eu estou passando por alguma coisa. Então, o de girassol, ele pode sim identificar o autismo, mas pode ser o autismo, pode ser outras questões que não sejam imediatamente visíveis. Já o cordão de quebra-cabeça, esse sim é o símbolo atualmente utilizado no Brasil. A legislação ela fixou o quebra-cabeça como um símbolo nacional para identificar a pessoa com autismo. Então, se você vir alguém com um cordão, no entorno aqui no pescoço, feito com quebra-cabeça colorido, essa pessoa está sinalizando ser uma pessoa autista. E ali ela está dizendo, a abordagem tem que ser diferente, né? Ela tem uma série de cuidados que precisa fazer. Então, abri aqui esse parêntese para trazer uma explicação sobre o uso do cordão. Eu vi esse do quebra-cabeças numa vaga de estacionamento. Sim, por quê? Por lei no Brasil, a pessoa autista é equiparada à pessoa com deficiência, tá? Então, todas as leis que se aplicam à pessoa com deficiência, ao PCD, se aplica também ao autismo. Então, se a pessoa PCD, ela por lei tem direito a vagas exclusivas nos estacionamentos, a pessoa autista também tem. Então, de que forma vai identificar que é uma vaga PCD? Geralmente, é a vaga com aquele símbolo do cadeirante. Né? Esse é o símbolo mais utilizado para identificar uma vaga destinada a alguém que é PCD. E o autismo? Como a lei determinou que o quebra-cabeça é o símbolo nacional para identificar o autismo, elas geralmente são pintadas ali ou com as cores, ou com quebra-cabeça, ou com a fita em forma de com o quebra-cabeça desenhado nela. Então, se você vir uma vaga assim, por favor, não estacione nela. Respeite essa vaga. Ela é para famílias ou para pessoas que são autistas. Aline, que show, Aline. Sério mesmo. Eu fico muito feliz de poder falar sobre um tema desse na elementar. Como vocês perceberam, que a gente não domina, que eu, como pessoa física, busco aprender. Eu sigo alguns perfis que
Sigo o perfil de um autista engraçadíssimo, que eu me divirto com ele e com a mãe. Você deve seguir também, não vou lembrar o nome dele agora, mas ele é incrível. Eu vejo muito o trabalho do Mion, Sim. que é o que eu trata muito sobre isso, mas eu fico surpreso com a gente conseguir abordar um tema desse com tanta qualidade, com tanto conhecimento. Parabéns mesmo, porque a pergunta era surpresa, não teve nada aqui de ensaiado. Eu não mandei essa pergunta para a Aline, você faz a pergunta de última hora, ela dá um show desse. Muito bom, muito bom, muito bom. Ah, mesmo. um prazer passar a informação. Quanto mais gente informada, melhor o mundo fica para você que se informou, para as demais pessoas que por acaso sejam autistas e para o meu filho, Miguel, que é o amor da minha vida, que é uma pessoa autista. Então, repliquem, tá? Por favor, compartilhem o vídeo, compartilhem essa informação. Quanto mais gente sabendo, melhor. Muito bom. E assim, uma dica para quem está assistindo, para quem é mãe, para quem é pai, para quem conhece alguém que tem autismo e que quer uma ajuda, quer tirar esses entraves, essas dúvidas, faça como eu. Recentemente eu liguei para a Aline, me socorre aqui. Eu conheço uma pessoa que possivelmente tem autismo, como que eu posso ajudar essa pessoa? E a Aline se colocou à prontidão, me mandou áudio, me ligou, ofereceu um horário da agenda dela para sentar, fosse comigo, fosse com a mãe, fosse com algum familiar que quisesse tirar dúvida. Então, assim, pode procurar a Aline, pode procurar outra pessoa, pode procurar a internet. Tem muita gente querendo ajudar. Não seja você essa pessoa que vai atrapalhar, que vai dificultar a vida. Então, assim, vamos aproveitar que a gente está num momento de transição, de conhecimento, não só sobre autismo, sobre tudo. Importantíssimo. Não vamos bloquear esse crescimento, vamos compartilhar, vamos entender, porque é horrível você conviver com uma pessoa e você ficar sem jeito de como lidar com aquela pessoa, sendo que é fácil. Exato. Foi muito importante você abordar isso aqui, que me lembrou uma coisa. O diagnóstico do autismo, ele precisa ser feito quanto antes. Então, se você desconfia que uma criança, que um adulto, um adolescente é uma pessoa autista, procure um neurologista, procure um psiquiatra para fechar esse diagnóstico. Se essa pessoa for autista, ele precisa iniciar o tratamento com uma equipe multidisciplinar o quanto antes, por um motivo muito simples: a neuroplasticidade cerebral. O ser humano, seja ele típico ou atípico, com o passar do tempo, ele vai perdendo essa neuroplasticidade, que é a capacidade de absorção de conhecimento. Né? Então, você vê um bebê, por exemplo, a quantidade de informações que ele consegue gravar ao mesmo tempo, simultaneamente, nunca mais, enquanto ser humano, a gente vai ter na vida. Né? Então, quanto antes a gente começa esse tratamento do autismo, mais proveitoso é esse tratamento. Maior é a capacidade da pessoa de absorver esse tratamento, de ganhar aptidões, de ganhar aprendizado. Por isso, se você desconfia, vá atrás do diagnóstico. Eu sei que muitas pessoas entram assim em negação, não querem aceitar, mas isso não ajuda em nada a pessoa autista. Eu vou te dar um exemplo. Eu fui fazer uma apresentação, uma palestra, fui ganhar um prêmio, na verdade. E quando eu me sentei, né, depois recebi o prêmio, estava num teatro e fui para o meu lugar. Logo em seguida, uma mocinha, ela devia ter uns 13, 14 anos, sentou ao meu lado e falou assim: tia, eu tenho autismo. E ela parecia estar assim: nossa, ufa, falei em voz alta. Falei para alguém me ouviu. Aquele alívio. Aí eu falei: ok, e isso mudou o que na sua vida? Porque você tem autismo desde sempre, você foi fabricada assim, lá na barriga da sua mãe, quando você foi feita, você já era autista. E aí ela falou assim: mas a minha mãe não aceita. Ela sabe que eu tenho autismo desde que eu tinha 8 anos e eu nunca fiz um tratamento. Não, aí eu falei assim: mas o que a sua psicóloga diz? Aí ela falou assim: ela nunca me levou para um tratamento porque ela tem medo da sociedade, descobrir da nossa família, descobrir, então ela fica com vergonha e por isso nunca me tratou. Que loucura. Então você vê uma pessoa com diagnóstico e sem tratamento. Por medo, por preconceito. Isso acontece, né? em qualquer classe social, Sim. qualquer coisa.
independente do acesso à informação que você tem, se você não estiver disponível a entender e querer realmente mudar, isso é muito comum. Eu digo assim, vai com medo, vai com vergonha, vá sentindo preconceito, vá triste, vá feliz, vá sorrindo, mas vá. Independente de como você, que é responsável por uma pessoa com autismo, esteja se sentindo, leve essa pessoa para o tratamento. Né? Se você não tomar essa atitude, ela sozinha não vai conseguir. Muitas vezes, se a gente estiver falando de um menor de idade, né, ele depende do pai e da mãe para se tratar. Então, permita que essa pessoa ganhe qualidade de vida. O tratamento, para quem tem autismo, é libertador. A pessoa autista, ela é um divisor de águas na vida dela. Porque eu vou te dar algumas características de alguns autistas. Imagine você viver dessa forma. Vamos lá. Digamos que o autista tenha uma super capacidade auditiva. Ele tem uma sensibilidade auditiva tal que, estando num apartamento, ele escuta absolutamente tudo o que está acontecendo em outro apartamento do outro lado da rua. Tudo. Aí você escuta isso no seu prédio inteiro, na rua toda, em todos os apartamentos do prédio do outro lado. A pessoa já... Aqui, tá fazendo barulhinho, já tá me irritando. A pessoa ela já acorda com dor de cabeça. Muitos autistas já acordam pegando o fone e colocando. Né? Então, isso é uma característica, assim, a gente costuma ver. Tem autista que não tem essa característica, mas é uma característica comum. Então, essa pessoa, ela entra, sem saber que é autista, ela entra num ambiente e ela está escutando tudo de tudo. E mais ninguém está escutando. Então, ela olha para as pessoas e pensa, por que só eu estou ouvindo essa barulheira e as pessoas estão agindo como se... Achar que não está escutando, né? Que Exato. Imagina que loucura viver. Aí agora chega alguém e fala assim, não, você está ouvindo mesmo. É que você é autista. Você tem uma hipersensibilidade sensorial que faz você ouvir. Exato. Se você usar um fone, um abafador de ruído, você não vai escutar mais esse barulho e vai poder viver em paz. Ou uma hipersensibilidade visual. Veja, a maioria das lâmpadas, se forem filmadas em câmera ultra lenta, você percebe que ela, na verdade, está piscando. Certo? A televisão está piscando. Imagina alguém que tem, na sua visão, a capacidade de enxergar a lâmpada, a televisão piscando. É como estar numa discoteca o tempo inteiro. Dá uma dor de cabeça, né? Imagina. Então, e a pessoa está vendo tudo piscando e mais ninguém está vendo. Pensa no nível de angústia. A gente passa muito isso com equipamentos. Hoje uma das câmeras estava com uma frequência diferente. Sim. Ela estava em 50 Hz, enquanto as outras estavam em 60, que é a mesma da TV. Uhum. E ela estava uma lista preta subindo o tempo inteiro. E a gente teve que ajustar. Imagina você viver assim. Nossa. Então, quando você tem o diagnóstico e você tem o tratamento, as questões de alterações sensoriais que a pessoa autista tem, elas são tratadas, são explicadas. A própria pessoa pode dizer, gente, eu não posso ir nesse ambiente porque está muito barulhento para mim. Diferente de vocês, eu escuto mais alto. Né? Eu tenho uma alteração sensorial na minha pele, que faz com que eu sinta mais calor do que qualquer outra pessoa. Então, enquanto para vocês está um calor escaldante, para mim está uma fornalha, eu estou me sentindo como se eu estivesse sendo frita aqui no óleo quente. Eu não consigo sair e ficar ali nesse ambiente, porque a alteração sensorial da minha pele faz isso comigo. Eu não consigo sentir o toque, abraçar, porque a minha pele interpreta isso de uma forma diferente e me causa dor. É uma dor. Então, imagina eu chegar em você e te machucar a sua pele. Você ia se encolher. Se você tem a explicação de por que você faz isso, é libertador. Não me encosta. Eu não gosto de abraço porque dói, me incomoda. É muito mais fácil do que você simplesmente olhar todo mundo gostando de abraço, só você não. O diagnóstico é libertador, gente. E o tratamento é fundamental. Acho que a palavra é essa, é libertador. É. Porque eu estou aqui, você falando, e eu me imaginando nesse lugar. Nessa situação, imagina. Que angústia. Seletividade alimentar. Vamos falar que seletividade alimentar não é frescura? Vamos lá? A pessoa que tem seletividade alimentar, o cérebro dela... Por que eu falei pessoas? Autistas tem? Tem. Neurotípicos tem? Tem também. Não só autista tem isso. O cérebro da pessoa interpreta de forma diferente o que ela está sentindo na hora de comer.
Nós, quando chega um prato de comida para a gente, nós vamos olhar, um visual vai ser agradável para a gente, o odor daquele prato, né, o cheiro da comida vai ser agradável para a gente, a textura, quando levamos à boca, e o sabor. São vários elementos que juntos compõem uma comida deliciosa. Imagine que, ao invés de você sentir o que todo mundo está sentindo, por uma alteração por causa da sua condição autista, na hora que você leva aquela comida à boca, você não sente uma coisa deliciosa, você sente uma coisa repulsiva. Enquanto todo mundo está sentindo um cheiro delicioso, você está sentindo, vou colocar aqui um exemplo simples, um cheiro do lixo da sua cozinha, no prato da comida. Não está com cheiro de lixo, tá? Mas você está sentindo esse cheiro. Você conseguiria comer? É impossível. Quando colocasse na boca, dá vontade, dá aquela ânsia, porque para você, o que você colocou não é um arroz, um feijão, uma carninha, é alguma outra coisa que para você dá ânsia, porque seu cérebro interpretou assim. Uma pessoa que tem seletividade alimentar pode, de verdade, morrer de fome, porque ela simplesmente não consegue comer. Alguns precisam fazer até internação para alimentação por sonda, porque não consegue comer. Sobre autismo mesmo. Uhum. Que tem uns que não sentem fome e não se alimentam porque esquece por dias. Isso, nem fome nem sede. Nem fome nem sede. Isso, aí passa mal. Aí quando vai para internado no hospital por ter passado mal, é que lembra que não comeu ou que não bebeu água. E nesses casos, vocês colocam alarmes para lembrar de comer ou beber, porque o corpo não dispara a sensação de fome ou sede. Então, assim, quando alguém chega, imagina alguém que tenha seletividade, aí o pai, a mãe, o tio, a Dinda fala assim, deixa com fome, isso é frescura. Aí ele não sente fome. Então, quando alguém disser para você, o meu filho tem seletividade alimentar, você vai levar a sério. Porque esse diagnóstico foi fechado por um médico. Não é frescura do pai, muito menos frescura da criança. Você vai pensar assim, caramba, o que será que ele come? Muitas vezes fica bem restrito, tá, o número de alimentos aceitos por essa pessoa. Quer incluir? Olha que coisa bacana, levei meu filho numa festa. E, obviamente, ele tem seletividade alimentar, não come nada do aniversário. Pois a mãe da criança me ligou, alguns dias antes, perguntou o que meu filho comia e fez uma sacolinha com as coisas que ele comia dentro. E tinha lá escrito na sacolinha, essa é do Miguel. Não custa nada, né? Gente, não é bacana isso? Sabe? Foi uma alegria, porque ele ganhou e pôde comer com as outras crianças. As outras crianças estavam lá comendo pizza, hambúrguer, cachorro-quente, as coisinhas da festa. E ele estava comendo os docinhos e coisas que ele tolera. Tão feliz quanto. Isso é incluir. Que maravilha. É sobre isso. Que maravilha. Não, eu estou muito feliz com esse nosso bate-papo, mas, ao mesmo tempo, eu estou aqui pensando quantas vezes eu já fui desagradável querendo que alguém fizesse alguma coisa que poderia ser esse lugar, ou talvez não, mas a gente se incomoda querendo que as pessoas façam determinadas coisas para se encaixar numa normalidade que não existe. É. E eu sinto que esse fato de comer ofende, né? Eu não tenho... Eu tenho uma grande amiga, Priscila, que ela faz bolos espetaculares, incríveis. E eu adoro bolo. Mas bolo de festa, bolo de aniversário, aquelas coisas, eu não costumo comer. Eu vou e volto para aniversários, eu não como. Hoje teve um aqui, teve aniversário antes do mês, e eu não como porque não me agrada, não me chama atenção. Os de Priscila eu até experimento, porque eu sei que o sabor vai me agradar. Mas a experiência bolo não me agrada. Se você me der um bolo caseiro, uma coisa, eu como normalmente. Uhum. E eu percebo que várias pessoas ficam incomodadas. Mas por que você não quer? Não, coma só um pedacinho. É porque a pessoa não consegue relaxar. E aí você causa um constrangimento que por muitas vezes eu já, principalmente na infância, eu comia para ficar em paz, para me livrar daquela pessoa e deixar ela calma. Só que você vai amadurecendo e você vê que você não precisa disso. Não. E hoje eu simplesmente não quero. O poder de dizer não, né? A felicidade está aí, é libertador. É libertador. E aí se você vai num ambiente desse, que vai ter uma comida que você gosta, óbvio que eu não vou perder tempo com a que eu não gosto. Sim. Muito bom. A última coisa era justamente isso que a gente fez agora, esse show que você deu. Eu queria que você deixasse
mensagem para quem trabalha com isso, para Sim. quem tem um filho, para quem tem uma mãe, porque como a gente falou, está se descobrindo depois de velho que tem essa condição, era deixar essa mensagem. Se faltou alguma coisa, se tem algum recado que você queira dar para a gente finalizar, eu agradeço, porque é isso que precisa, se compartilhar conhecimento e casos, e nada melhor do que você que tem vivenciado isso com o Miguelzinho. Então... Aí eu me emociono, né, gente? Aí eu sou chorona. Então vamos lá. Não, que eu vou chorar daqui, vai ficar um... Né? Mas é choro, é de felicidade. Vou olhar para o outro lado. Então vamos lá. Para as mães que acabaram de receber o diagnóstico não define a sua vida nem a vida do seu filho, tá? Então, recebeu o diagnóstico, encara, leva seu filho ou filha para a terapia. Quanto mais cedo, quanto mais terapia, melhor, tá? Não perca a esperança. Não limite seu filho, não pense na incapacidade. Tem uma frase que é atribuída a um pássaro no ninho, né, com medo de voar. E aí ele fala assim, e se eu cair? E aí o pássaro mãe, né, fala, e se você voar? Então você acredita nisso. Ninguém pode ser mais incentivador, que vai incentivar com mais amor do que a mãe ou o pai que é ali comprometido com aquela criança. Então faz isso. Primeiro conselho. Segundo conselho para a mãe e para o pai, cuide de você. Cuide de você, faça terapia, se cuida, separa um horário para você. Por que eu estou dizendo isso? Quando a gente está, né, vê os filmes lá nos aviões caindo, né, fala assim, primeiro coloque a sua máscara para depois colocar a máscara do outro. Uma mãe e um pai que estão vivendo um desespero, uma questão emocional, não conseguem ajudar com maestria o seu filho ou filha que precisa de ajuda. Separar um ato, uma parte do seu dia para cuidar de você mesmo é tão importante quanto separar uma parte do seu dia para cuidar do seu filho. Então se cuida por você, porque a gente tem que ter autocuidado mesmo, e para ser um cuidador melhor dessa pessoa que precisa de você. Então esse é o meu segundo conselho para os pais. Para você que se descobriu autista, para a criança que é autista, que, por que eu sou autista? Por que eu sou diferente? Porque ao invés de brincar de tarde eu vou para a terapia, né? O autismo não te define. O autismo é uma parte de você. E também não te limita. Dentro das suas potencialidades, você vai se desenvolver. Dentro daquilo que for possível para você vai fazer. Acredite em você. As pessoas vão gostar ou desgostar de você pelos mesmos motivos. E isso serve para típicos e atípicos. Meu filho tem amigos queridos que são neurotípicos, mas também tem amigos que são autistas, que têm síndrome de Down e têm microcefalia. Seja essa pessoa. Você pode fazer a diferença na vida de alguém. Recado dado? Profissionais que tratam pessoas com autismo. Gente, eu não sei nem o que eu digo para vocês. As pessoas que integram a equipe multidisciplinar do meu filho e de tantos outros autistas por aí. Que profissão linda vocês escolheram para ser. Que profissão linda. Eu tenho orgulho de cada um de vocês e pela diferença transformadora que você faz na vida dessas pessoas e dessas famílias. Para vocês, muito mais do que o meu aplauso. Vocês são fundamentais. Vocês têm a minha gratidão. Obrigada por terem abraçado e por tratarem com tanto amor de tanta gente. São esses os recados, Oliveira Neto. Nossa. Eu estou aqui assim, emocionada. Nossa, primeiro que o aprendizado assim, é absurdo. Eu vou sair daqui assim para cá, vai ser difícil de dormir. De tanta coisa que você pensa que é e você percebe que poderia ter feito diferente, mas se eu posso falar alguma coisa, faça como eu. A partir de agora, sai daqui e vai pensando em como fazer diferente, como acolher, como respeitar. Então, agradeço demais, Annelise. Sinceramente, foi incrível, incrível. Espero que vocês gostem, espero que vocês favoritem aí
não para dar engajamento, que não é isso que a gente busca aqui, mas para vocês revisitarem essas falas de Aline, que realmente você precisa ser ouvida, você precisa compartilhar esse conhecimento, vai fazer diferença na vida de qualquer pessoa que assistir esse vídeo. Muito obrigado mesmo. Muito bom você aqui. Conta comigo. Cheiro, pessoal. Ficamos por aqui. Esse foi o 8º episódio do Café com Elementary. Em breve retornaremos. Cheiro. Tchau.